Olá pessoal, sejam todos bem-vindos uma vez mais à nossa edição do Heróis do Dia a Dia, onde, como vocês sabem, o nosso grande objetivo é conhecer, reconhecer e dar a conhecer muitas profissões, atividades de pessoas que no nosso dia a dia passam-nos despercebidas, mas que fazem toda a diferença, pois são verdadeiros heróis. Hoje eu tenho uma heroína, uma Afrodite, uma deusa. Uma coisa rara. A brincar, tenho aqui a Patrícia, que é farmacêutica. Patrícia, obrigado pela tua presença. Oh, que o tchim-tchimzinho. Muito obrigado. Deves também ouvir muito isso, né? Oh, menina bonita, dá-me um paracetamol. É verdade. Que é muito novinha e que ainda não sabe isto e que ainda não sabe aquilo. Oh, menina, eu vou lhe dizer que o paracetamol tem que ser aquele que eu sei que você ainda não sabe muito bem, mas... Acontece isso? Tal e qual. É sério? sempre, muitas vezes. Oh menina, você não devia estar na sempre. escola, está aqui a... Né? Né? Ainda não tenho idade para isto, já devia estar. A ideia... Mas é verdade, porque Verdade. a ideia que nós temos, que muitas pessoas têm, no caso, não digo nós, é que os farmacêuticos já têm que ter aquela estaleca, e não têm a percepção de que pessoas mais jovens, portanto, podem também enverdar por essa profissão. Não é? Exatamente. E todos temos de começar por algum lado. Não é? Pois, embora também não estou a dizer que tens 16 anos. Né? Exato. Sim, também já tenho alguma experiência. Exatamente. Assim. Bom, pessoal, tem então aqui a Patrícia, ela é farmacêutica. Nós já tivemos aqui na nossa edição do Heróis Dia a Dia uma farmacêutica. E eventualmente aquelas pessoas mais atentas vão perguntar, mas mais uma farmacêutica? Primeiro, deixa eu explicar. Nós trazemos aqui vários profissionais de várias áreas e eles contam as suas experiências. Cada experiência é única, cada pessoa é única. Mas a Patrícia, ela não somente é farmacêutica, mas vai-nos contar aqui um outro lado, ok? Uma outra vertente que muitas vezes nos passa completamente despercebidas e eu assumo, não tenho a mínima ideia do que é e por isso é que ela está aqui para nos mostrar, para nos ensinar e nos orientar, não é? De certa forma, Exatamente. para aprendermos e Para sabermos aprendermos, um bocadinho mais. Estamos sempre a aprender. Muitíssimo obrigado uma vez mais. Obrigada. Bom, eu. Para já, porquê farmacêutica? Porque também foi assim, um bichinho que eu tive desde pequenina. É? Achei sempre muita... Pronto, achava muita piada aquela coisa de tirar os códigozinhos de barras das caixas e o próprio atendimento. Gostava. Sério? Sempre foi uma área que Tu achavas piada nisso? Achava, não sei porquê. Pronto, há quem ache piada a outras coisas. Eu sempre achei piada essa parte. Mas tu tinhas alguém da família que não, já... nem tenho assim ninguém direto ligado à parte da saúde. De saúde. Não, foi simplesmente um gosto, pronto. Sabes, tipo, eu não sei, talvez até possa estar errado completamente, mas normalmente aquelas brincadeiras que nós tínhamos quando éramos mais novos refletem muito aquilo que nós somos. É verdade. É o que te acontecia? Tu na brincadeira tinhas a farmácia? E exatamente, fazíamos isso sério? muitas vezes isso na casa. Pronto, eu cresci com os meus primos mais ou menos todos da mesma idade e tínhamos muito essas brincadeiras. Cada um fazia na área que gostava, pronto, e eu era a parte de médica, farmacêutica, tinha ali um bocadinho essa parte. Sempre gostei muito, exatamente. Fantástico. E pronto, depois comecei, portanto, quando inicialmente me inscrevi no curso, fui tirar uma licenciatura em farmácia, portanto, diferente do mestrado integrado em ciências farmacêuticas, para ser técnica de farmácia. E foi por essa via que eu depois consegui, então, começar a trabalhar na farmácia comunitária e depois, mais tarde, então, fui tirar ciências farmacêuticas. Calma, agora me complicaste. Portanto, calma aí. Agora, é por isso mesmo é que estamos aqui para aprender. Portanto, exatamente. há um curso para ser técnico de farmácia. Exatamente. Isso é um curso universitário? É um curso universitário também, tem Quantos duração anos? de 4 anos. Sendo que o último ano e meio é só estágios, portanto passamos pelas diferentes áreas da farmácia. Quais são as diferentes áreas? Portanto, podemos O que eu conheço é só o front-end. Exatamente. Né? Portanto, as farmácias comunitárias, que é as mais habituais. Temos a farmácia hospitalar também. Não. Dentro, por exemplo, de uma farmácia comunitária, tem Sim. outros setores, tem outros segmentos? Por exemplo, vocês acabam por fazer tudo, não é? Fazemos tudo à mesma, tudo. sim, Ok. sim. Não é que falaste de várias áreas, eu pensei que talvez tivesse uma parte logística. Em termos de saídas profissionais. Pronto. Ok, perdão. Temos a parte da farmácia comunitária, a farmácia hospitalar, a indústria, a parte de investigação e principalmente acho que são essas coisas. Quer dizer, vamos lá fazer se calhar por outra ordem. E por terra a terra, quem investiga, não é? Exatamente. Quem produz. Exato. E quem comercializa para o público em geral e quem comercializa nos hospitais. Exatamente, é isso mesmo. Uau. São as 4 áreas assim, principais. Uau. E então, nesse curso que eu tirei, então, licenciatura em farmácia, ficamos como técnicos de farmácia e depois passamos esse último ano e meio, lá está, nessas áreas, sempre que podemos escolher quais é que são as áreas em que passamos, pelo menos 2 a 3, pronto. Eu passei pela parte da farmácia hospitalar, passei pela parte de investigação
e passei por a parte da indústria, não, da farmácia comunitária. Foi onde depois comecei a trabalhar. A trabalhar. Onde fiquei. Acabei por ter lá o estágio e fiquei lá. E é fixe? É uma área muito, de muito carinho, muito contacto com o utente, de querer ajudar e de cuidar do outro, basicamente. Mas é uma área também que te impede de ter fim de semana. É verdade. Que cobra muito a nível familiar e dos amigos. É verdade. É mesmo. Quando há santos populares, estás a atender complicado. os populares. Exatamente. É Ou os que vêm dos santos populares, é mesmo assim. com hematomas. Exato. E nós temos de estar lá. E é mesmo. A Uau, verdade é essa. Isso é incrível. É um trabalho que é para todos os dias, na verdade é essa. É todos os dias. Mas tu tinhas consciência disso? Ou quando começaste já a trabalhar é que viste aí? Não, no início, pronto, eu sabia que era uma área que realmente investimos muito de nós, pronto, seja qualquer dia da semana, a qualquer hora, na verdade, temos de ter sempre estar presentes. Mas pronto, mas também depende um bocadinho da área para onde se vai. Não, no caso, farmácia comunitária, né, sim, que é o mais comum. Sim. Aqui para quase nós todas, quase todas têm, assim, às vezes, uns horários um bocadinho complicados, mas... Se calhar a investigação... A parte de investigação é capaz de ter um horário melhorzinho, sendo que também há de haver muito trabalho que seja para trás. Eu vejo pela experiência que eu tive, que tínhamos o projeto de investigação que tinha de ser desenvolvido, mas também tínhamos muito trabalho que tinha de ser feito fora do tempo útil. Sabes qual é a realidade da farmácia em Angola? Não faço ideia. É tipo assim, são farmácias, estão abertas, umas são 24 horas, mesmo que tenham uma ao lado da outra. Aqui em Portugal não, eu sei que tem as farmácias de serviço. Exatamente. Nós não, mano, aquilo está aberto. Na zona de Lisboa existem muitas que estão abertas também 24 horas, tipo, independentemente. Mas normalmente nas outras terras não, está uma de serviço por cada dia, portanto ali para a região, uma de serviço cada dia e para aquela zona é assim mesmo. Ai, Patrícia. Pessoal, vamos começar. Onde é que são elas? Então, aqueles que vêm comprar o preservativo para o amigo, sim, ou aquele medicamento constrangedor. Olha, eu tenho um amigo, sim, ele, não sou eu, que precisa... É sempre a história do amigo, ou do amigo, ou da família. Ou a família, né? É sempre. O meu primo. Ou então quando chegam apenas dizer assim, o seu colega não está aí, que é o único rapaz, não está aí. Eu quero falar com ele. Mas diga, eu estou aqui para o serviço. Exatamente. Pronto, há pessoas que já vão se sentir à vontade, pronto, mas principalmente as pessoas mais antigas, que não têm tanto à vontade. Depois vêm pessoas mais novas, não estão naquela de ir falando, não. Ficam sempre mais reticentes. Eu já vi casos. Agora, se eu disser eu já vi, vão pensar que fui eu que vivi e então passou outro. Lá está. Mas pronto, existem casos de tipo, tem uma fila e tu vês que tem um cota. Pois é. Como é que eu vou dizer isto? Não. Pode passar. Eu guardo. Eu tenho tempo. Mas, tipo, tu só deixas passar as pessoas e tal. Pois é. É verdade. Eu quero... Fica muito diga! constrangida. Quero camisinha. Não estou a perceber. Preservativo. Quero preservativos! Ok. Qual é o tamanho? Quantas caixas? É verdade. Nós às vezes não fazemos por mal, mas é mesmo que a pessoa não dá para... E vocês têm que trabalhar também, não... Pronto, tentamos levar aquilo com naturalidade, mas às vezes uma pessoa vai lá um bocadinho lá atrás e começa a rir, porque pronto, há situações que é mesmo... Não, e a pila dia seguinte? Às carradas. Às carradas. O seguinte, diga, eu quero... E às vezes é uma coisa simples. Eu quero uma pila dia seguinte, ok? Exato. Eu quero... como é que se chama? Sim, a pessoa já sabe o que é que vai dizer, só que está pila dia seguinte, não é? É assim, sim. Ou então... E quando começam a enrolar muita história, qualquer coisa. Algo de errado não está certo aqui. É verdade, é isso mesmo. Vemos logo ali qualquer coisa que não... E tem aqueles que vão buscar um monte de coisas e depois no meio das coisas... Só precisam de uma. Exato, e é aquela que está lá no meio escondidinha, tapadinha, e diz logo, quero um saco. Tu és fogo. Pois é. Mas porquê que tu achas que há um constrangimento nessas situações? Não sei, eu acho que é mais assim, da mentalidade das pessoas. Acho que mais das pessoas, lá está, mais velhas, mais antigas. O pessoal novo hoje em dia já começa a ser mais falado, os próprios temas começam a ser mais abordados e a pessoa já leva aquilo mais com naturalidade. Mas no antigamente, as pessoas mais velhas são muito assim. Porque eu acho que alguém tem que se sentir feliz porque está a usar camisinha. Exatamente. Tipo, devia dizer, eu quero uma caixa de preservativos. Pô, eu estou protegido. É fixe, não é? Tipo... Pois, não tem mal. A verdade é que não tem mal nenhum. Portanto... É uma realidade comum a automedicação? É. Muito. Porque que as pessoas, tipo... E do vizinho disse-me que tomou isto e fez bem. E fez bem, e se fez bem, ele também fez a mim. Exatamente.
muitas vezes. Portanto, às vezes não se tem um acompanhamento da pessoa, não se sabe... O histórico. Lá está. Exatamente. Às vezes é difícil de... A pessoa vai lá pedir isto, mas está a fazer isto porquê? Porque a minha amiga disse-me isto, disse-me aquilo, mas se não está às vezes esta vontade da pessoa de dizer e perguntar, vão tomar às vezes, se calhar, coisas que não têm nada a ver para aquilo que queriam, mas que como fez bem à outra pessoa, por outra situação qualquer, a pessoa acaba por ir tomar também. Também se faz bem para ele, faz bem também para faz ele. a mim, é verdade. Agora, há uma cena que também em Angola, agora também não quero incorrer aqui a um erro, mas eu acho que não é muito comum, que é alguns medicamentos que exigem prescrição médica. Por exemplo, a minha mãe é hipertensa. Exato. Tipo, hipertensão crónica já, whatever, back in the days, e toma Xanax. E ela tem muitas dificuldades para comprar o medicamento cá. Tem que ter uma receita, tem que ter uma receita, tem que ter... Ok, eu entendo que, porque senão pode ser usado para outros fins, mas outros fins, também vocês, que ela tem... Sim, tem uma de ter uma senhora mais velha que a vir pedir um Xanax é uma problema do que um miúdo. Eu quero um Xanax para a minha mãe. Mas pronto, ainda assim nós temos uma grande lista de medicação crónica que, mesmo sendo de utilização crónica, é preciso receita médica. Portanto, nós precisamos sempre ter um historial da pessoa. Se não tem registro já lá, precisa ter uma receita antiga, algum comprovativo em como que seja a medicação que a pessoa já faça habitualmente. Porque não é estar a desconfiar da pessoa, mas se nós tivermos alguma inspeção, alguma coisa, nós temos que ter um comprovativo que aquela pessoa está a fazer aquele medicamento. Dentro daquilo que é o previsto, não é? Exatamente. Por isso é que é preciso... E as pessoas reagem bem quando... Não, muitas não. Tipo, a questão do Benuron, por exemplo. O Benuron, é verdade. Tocaste mesmo na ferida. O Benuron é uma coisa nossa, faz parte da família, meu. Como é que, não. tipo... Pois, dão-nos na cabeça, porquê? Porque o Benuron 1000 precisa de receita e o Benuron 500 já não. Então, mas eu quero levar o de 1000, mas não pode levar o de 1000 porque não tem receita. Então, mas posso levar tomo 2 de 500. Portanto, é a legislação. Nós também aí não podemos... Ainda bem que estás aqui, Patrícia. Explica-me só uma coisa. Já aconteceu eu estar a tomar um medicamento de 8 em 8 horas. E eu passo aquela hora. Eu sempre fico na dúvida se o a seguir, o que eu vou tomar a seguir, vai começar a contar com a nova hora, com o novo intervalo de tempo de 8 horas, se é o anterior. Como é que se faz isso? Depende. Portanto, por exemplo, se imagina, fosse um de 8 em 8 horas, sim, faz uma toma, depois não faz a outra toma a seguir. Como é que fica? Vai ter de contar a partir do momento em que depois toma outra vez. Aquele já não conta? Exato, se já não vai tomar às segundas, por exemplo, tomar à meia-noite. O outro teria de ser às 8 da manhã. Se não toma às 8 da manhã, vai tomar, por exemplo, às 10. Depois vai contar a partir das 10. Já não é mais, aquele já foi. Já não, porque já foi alterada a posologia. Depois convém fazer é sempre certinho. Eu tenho uma pergunta, não sei. Isso é uma coisa que sempre na minha cabeça, tipo, como é que o corpo sabe que o medicamento que tu vais tomar vai onde está a doer, mano? Porque aquilo tem distribuição sistémica. Explica só, por favor. Pronto, vai ser absorvido a nível sistémico. Sim, eu tomei. Como é que aquilo vai para o pé? Vai através... Se for onde está o local, por exemplo, da infecção ou da dor, sim. Portanto, vai a nível sistémico, portanto, depois vai ser absorvido ali naquela zona, atuar ali naquela zona. Porque há receptores que vão estar expressos naquela zona associados à dor, associados à infecção, onde o medicamento se vai ligar para ser absorvido e atuar. O que é o medicamento? O que é concretamente? Portanto, são substâncias, são moléculas. Elas vão suprir a necessidade, ou seja, a dor é a necessidade ou a falta de alguma coisa, de alguma molécula. Neste caso, pronto, a dor normalmente é sinal de inflamação. Portanto, há de ser alguma coisa que teve ali um trauma e, portanto, devemos ter ali nossas células inflamatórias que vão estar a expressar certas moléculas que nos vão dizer ao nosso corpo que estamos perante uma situação de inflamação e de dor. E depois faz conta que administrar umas outras moléculas que vão fazer o efeito contrário a essa dor. Portanto, vão neutralizar essa dor através da neutralização dessas moléculas. Tu deves ter visto já aquela série, aquele desenhos animados, La Vie. Não, por acaso não. A sério, pessoal, por favor, quem já viu La Vie era uma forma didática de explicar como é que funciona o nosso corpo, em que tinha os glóbulos vermelhos, tinha tipo não são germes que se diz, pronto, as bactérias, tipo, como é que funcionava? Tu tens uma lesão, alguma coisa, o corpo dá o sinal, manda para o cérebro, faz, uma coisa incrível, incrível, La Vie, foi francês. A música era bem engraçada, La Vie, La Vie, assim, qualquer coisa. La Vie. É tipo isso, né? Uau! É mesmo. Eu acho que isso por acaso é uma coisa que eu sempre... Como é que ele sabe que é no estômago? Que é...
Normalmente através de receptores. Vocês administram também injeções, por exemplo? Têm essa competência, essa componente? Sim. Eu, por acaso, não tenho, mas quem tirar essa competência pode depois fazer a Mas administração. mesmo dentro da indústria, não, do vosso trabalho como técnico, sim. tem também especificações, como técnicos, atualizações? não. É só como farmacêuticos. Como farmacêuticos é que podem tirar essa especialidade. Agora é que eu percebi. Peraí. Então tu fazes a universidade para ser técnica. Exatamente. Depois fazes um mestrado, é isso? Para ser farmacêutico? Ser farmacêutica não. Depois temos de fazer mesmo o mestrado com licenciatura, tudo incluído. Portanto, não há como fazer só o mestrado para ficar farmacêutico. Temos de fazer o percurso completo. Imagina um optometrista e um oftalmologista. Sim. Mais ou menos isso, né? Ou sim, é diferente? Acho que sim. Não sei bem porque, é essa... porque o optometrista tipo, é técnico. Faz a consulta, põe aquele. E para ser oftalmologista há de tirar depois o curso novamente. Exato, ok. Talvez seja isso, pessoal. Seja, quem tiver mais abalizado pode, por favor, também dar aqui o contributo. Estamos todos aqui para aprender, como é lógico. Eles complementam-se um ao outro, mas pronto, lá está para ser para ciências farmacêuticas, portanto, para ser farmacêutico tem de ter sempre fazer o curso novamente. No dia a dia, qual é a diferença que é mais notória em relação a um técnico e a um farmacêutico? No dia a dia, Hoje em dia, muito pouco. Muito pouco. É mais uma questão... Em termos da parte de tarefas, sim. É mesmo, é responsabilidade. Porque, pronto, o farmacêutico é responsável por tudo o que acontece à sua volta. Tem outras responsabilidades. Logística, temos as responsabilidades perante a ordem, sim. É diferente, pronto. O técnico não tem uma ordem que os represente. Sentes falta disso? Não? Agora já tenho, bem, na verdade. Agora começo a farmacêutica. Agora já estás do outro lado. Ok, quando estavas técnica, está tudo bem. Okay. Agora que foste... Não, ao contrário. Ali. Não é uma coisa que eu sinto ao contrário, que... sentias quando estavas, agora que pulaste, virem-se. Não, por acaso não é uma coisa que... Não sei. Não me acrescenta, acho que não é por aí. Mas pronto, temos essa responsabilidade perante a ordem e acaba por ser diferente nesse sentido. O que é que envolve exatamente o dia-a-dia de um farmacêutico ou de um técnico de farmácia? Eu vou falar farmacêutico. Pronto. Sim. O que é que envolve? Portanto, qual é a rotina? O que é que vocês fazem? Muito trabalho. Então, chegam, abrem as portas. Muitas portas, vestir a nossa batinha, chegamos cá acima, temos a parte do atendimento ao público. Sim. E depois temos todo um conjunto de tarefas que têm de ser feitas de back-office, lá está. Seja a parte de reposição, seja a parte de conferência de prazos de validade, preparação de... Vocês fazem isso manualmente? Não. É uma parte manual, outra parte... Temos sempre a parte manual. É uma responsabilidade muito grande. É verdade. Devoluções, às vezes temos aquelas circulares de recolha de medicamentos que temos de retirar se estivermos presentes na farmácia. Patrícia, o que é que acontece se eu tomar um medicamento fora de validade? Depende de quão validade seja. E também da maneira como ele está conservado, não é? Sim. Por exemplo, porque há pessoas que ficam histéricas, por exemplo, se calhar tem mais na alimentação, mas ficam histéricas se passou um dia. Não, isso não. Tipo, não, isso já expirou, não pode. Aí só passou 24 horas, mano. Não. Depois depende, às vezes coisas que passam um mês, 2 meses, depende sempre da medicação que seja, mas podemos ter sempre efeitos adversos. Exato. Associados ao próprio medicamento, que começa a degradar-se por si, ou então uns outros que ainda não estejam descritos e que sejam relacionados com o prazo de validade. Deterioração. Há alguma classificação que a gente pode fazer dos medicamentos? Por exemplo, há categorias, tipo porque eu vejo que tem muitos cloro. Não. Não. Tipo cloroquina, clorofinicol, os cloretos, tipo, essa cena... Eles têm classificação. Porque eu vou te dizer, essa parte da tabela periódica, minha irmã, houve isso é uma luta travada back in the days, eu não entendo, até hoje não entendi nada. Sei que é importante, sei que é... Sim, mas tem... Não. Não propriamente por isso. Eles são organizados por classificações de acordo com as indicações terapêuticas. Portanto, temos os analgésicos, temos os antipiréticos, temos os anti-inflamatórios. Portanto, são essas organizados classes, por classes terapêuticas e não por substância. Substância, ok. E há algumas... já vamos falar um bocadinho sobre isso, também entrar um bocadinho naquilo que é a indústria, não é? Que é interessante também perceber, mas pronto. Existem medicamentos que são genéricos, não é? É genéricos que se dizem, né? Exatamente. E as pessoas têm aversão a isso, algumas, né? Eu quero a cloroquina, por exemplo. A cloroquina já nem se usa mais, né? Sim, não tem quase muita utilização. Não, peraí. A cloroquina, Bolsonaro
Pois é. O Bolsonaro era a opção. Verdade, Mas pronto. verdade. Eu quero... Olha, não temos a cloroquina, já aconteceu, mas temos o é similar que se diz, não é? Pronto, é o genérico. O genérico. É equivalente. Temos Exatamente. o genérico. É. Não, Eu quero mesmo. eu quero... Bro, a composição é a É mesma. é. Só muda o nome, é isso, não é? Eles basicamente temos o original, que foi o primeiro que foi desenvolvido. Portanto, normalmente tem os anos de investigação e desenvolvimento e tem custos. Por isso, temos de Mais pagar... caro. É mais caro por esse sentido. Portanto, temos de pagar esses custos de desenvolvimento. Que basicamente vão dar a fórmula de o que é aquele medicamento que está a ser comercializado e outras indústrias podem comercializar o mesmo. Normalmente, o que vai divergir de uns para os outros é, por exemplo, a substância vai ser igual num e no outro, mas o que reveste, por exemplo, o comprimido pode ser diferente. Algo mais económico, se calhar, não é? Exatamente. E como já não tem os custos de desenvolvimento, porque o medicamento já foi desenvolvido anteriormente, já não vão ter esses custos todos associados, ou seja, o medicamento já vai ser mais barato. Mas eles, para estarem no mercado, têm de demonstrar estudos de bioequivalência. Portanto, eles têm de ter o mesmo efeito na mesma dose, naquela posologia. Por isso é que eles são colocados depois no mercado. Uau. Ou seja, na verdade, estar a tomar um ou estar a tomar outro é a mesma coisa. Portanto, Quimicamente, a mesma substância nos dois só lados. a cobertura. Exatamente. Agora, diz-me só uma coisa. Vamos já entrar aqui na indústria farmacêutica, que deixa-me dizer que tem muito que se lhe diga. Há muitos conceitos, há muitas ideias, há muita coisa aí envolvida. Por que alguns medicamentos não são produzidos em determinados países? Tipo, eu vejo aqui em Portugal que tipo, há até medicamentos que não são convencionados, né? Aqui pelo Estado. Comercializados cá, sim. E, tipo, o Estado, há uma convenção, não é? Que tipo, o Estado compra alguns medicamentos que são raros nos outros países. Eu já ouvi relatos de pessoas que têm doenças muito raras e que aqueles medicamentos são produzidos noutro lugar. Supostamente, o que envolve isso? É o investimento a nível... Acho que isso normalmente eles têm a ver com o facto de eles terem cá medicamentos que produzem os efeitos equivalentes. Então, não lhes faz sentido estar a... Não, no caso, desculpa, Patrícia, é mesmo que têm que ser comparados, os medicamentos são importados. Sim, normalmente é quando estão em ruptura. Quando estão em ruptura num país que possam ter de ser importados de outro lado, seja por falta de matéria-prima. Normalmente é por falta de matéria-prima. Normalmente, onde é que são produzidos os medicamentos? Normalmente? Ou varia muito? Varia muito. Ou não é tudo na China, né? Não. É tudo... Depende muito das tipo a indústria indústrias. têxtil, né? Muita coisa é para a China, para a Indonésia, para... Não, eu acho que depende muito de cada indústria. E há indústrias espalhadas por todo o lado. Todo lado, né? Ok. Mas mais Normalmente, o que é que europeias, compõe uma matéria-prima do medicamento? Porque, portanto, falando assim, eu não posso... desculpa a minha ignorância. Mas, embora eu sou um expert sobre essa questão. Mas tu vês um medicamento, uma pílula, não é? É pílula que se diz, não é? É comprimido, sim. Comprimido, pronto, um comprimido. Pronto. Comprimido, aliás, está aí já o nome. A pílula é a mesma pílula. É anticoncepcional. Ah, é? É. Que é as pílulas. Eu ouvi alguém me disse a pílula... Alguém me disse a pílula de ouro ou dourada. Eu captei já. Epá, também, pessoal, vamos estudar. Verdade. Enfim, pronto. Mas pronto, temos um comprimido. Aliás, o próprio nome já diz, é comprimido. Exato. É comprimida a composição química. Tem lá a substância ativa. As substâncias... Exatamente. Mas elas... Epá, eu não sei como explicar isso. Eu não sei como perguntar-te isso. Mas repara, o que é aquilo? Se eu fizer o comprimido, né? O que é aquilo? Normalmente é tudo um pozinho. Tem lá uma parte que é a substância ativa. Ativa. E depois tem outra parte que é os excipientes. Que é lá está, o redor do comprimido. O que é isso? Pode Qual é a composição? Depende. Depende de muita coisa. Temos vários tipos de excipientes. Uma lista enorme. Okay. Que vão fazer com que o comprimido fique agregado. Mas não é giz? Não é giz. Não é. Não é. Não resolve. Até aquelas pessoas que têm alguma situação, é mais uma doença psicológica. Sim. Tu dás uma cena, um medicamento qualquer, até já me sinto melhor. Pois, Tu falou, não tinha nada. Acontece. Bom, como é que vocês controlam, ou vocês não, como é que é controlado, na tua opinião? E, aliás, como é que se justifica algum medicamento ser proibido num lugar e autorizado no outro? Por exemplo, existem vários medicamentos que dizem, olha, isso não é utilizado na Europa. Acontece bem em África, tipo, medicamentos descontinuados. Sim. E não é pela doença, não é pela patologia. É mesmo porque já não se usa. Foi descontinuado ou teve um efeito não muito bom. Mas em África usa-se. Pois. Tipo,
Pois, porque é que eles nos países aceitam, noutros não. O que é que regula? Tens alguma ideia? Ou também se não tiveres, na boa, né? Pronto, eu acho que tem a ver com a própria legislação que existe, né? Sim, porque normalmente eles quando são retirados ou porque... Algum problema? Normalmente é porque, ou descontinuados, é porque não têm utilização suficiente que justifique a sua comercialização, portanto, não têm vendas suficientes e acabam por retirar do mercado. Ou então porque realmente provou-se que que era pior era mais mau do que bom. Pronto, os benefícios eram inferiores. As contraindicações eram maiores, exatamente. Né? E então aí acaba por ser retirado. E isso vai depender depois dos estudos que são feitos depois da comercialização dos medicamentos no mercado, que devem ser sempre reportados. Sempre que houver algum efeito que não esteja descrito para aquele medicamento, deve ser reportado. E vocês é que fazem isso? Vocês nas farmácias? Pode ser a nível das farmácias. Alguém compra um medicamento e depois vem, olha, o meu medicamento saiu uma bola aqui no meu tornozelo, cotovelo, o que for. Tu tens, olha, o vendi no estudante, e quantos mais, a gente tem esse. E o que é que acontece com essa pessoa? Essa pessoa depois tem de ficar registados os dados dessa pessoa, a descrição da reação, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, como é que foi feita a toma, e depois é feito o encaminhamento diretamente para o Infarmed e para o laboratório que comercializa aquele medicamento, que é para, suponho que depois entre em contacto com a pessoa e que sejam feitos realmente mais estudos para saber se há relação causa entre a toma daquele medicamento e o efeito que aconteceu. Não é? E se realmente for uma coisa grave, depois é inserido no folheto informativo e no RCM dos medicamentos e pode às vezes levar certas situações a que seja retirado do mercado. RCM, não é? Exatamente. Tu achas que as pessoas leem o RCM? O RCM normalmente não. O RCM, quem costuma ler são os profissionais de saúde. A bula? Sim, há muita gente que lê. Muita gente. Tanto que às vezes, por aquilo que leem, já não tomo. Vem logo aquilo, vai-me acontecer isto, já não tomo. E as pessoas têm muita coisa, têm muito essa coisa de tipo, em vez de olhar para o benefício, focam, É que compram, mas depois, antes de tomarem, vão ler aquilo. É porque aquilo é listas. Acontece isto, e dizem aqui são aquelas letrinhas pequenas, mesmo, tipo descontrados. Não vou tomar, é melhor não tomar. É verdade, fazem isso muitas vezes. Isso é incrível. Tu disseste que foi uma coisa que sempre quiseste fazer, mas achas que a juventude, nós jovens, estamos muito virados para isso, nem por isso? Hoje em dia acho que cada vez mais. Menos, aliás. Menos fácil. Não, dizer fogo! Não, yes! Cada vez mais as pessoas, não sei, acho que no dia a dia hoje fala-se muito da falta de farmacêuticos a nível das farmácias comunitárias, por exemplo, que é uma das principais áreas de assistência à população. Né? Portanto, cada vez menos os farmacêuticos estão a envergar por essas áreas, e então acaba por se perder um bocadinho. Não sei se para irem para outras áreas diferentes ou se nem sequer estão mesmo... Nem conhecem, se calhar, nem associam. Exatamente. Fica-se muito tempo de pé. Cada vez é mais difícil. O dia todo. É o dia todo. Quer dizer, há algumas farmácias onde há pessoas que fazem o atendimento sentados, mas o normal... Vocês quando veem uma cadeira... É quase. Quando é hora de comer ou assim é logo tipo, finalmente posso descansar um bocadinho. É verdade, dia todo de pé. Agora, nem tudo é difícil. Vocês também têm acesso a toda a gama das mais-valias da pele, do cabelo, de tudo. Sim, tudo porque na farmácia não são só medicamentos, também tem cosméticos, tem... e vocês sabem tudo que está... Sim, tudo vai sair no mercado. Que vai sair no mercado e vocês testam às vezes também. Sim, também temos alguns. Se funciona, né? Também faz parte. Sim, a parte de puericultura também, a parte de produtos dietéticos também temos muita coisa. A sério? Produtos capilares, sim. A sério? Também coisas boas. Ok. Pode não resultar para todos. Ainda bem que eu não sou todos. Verdade. Mas isso é bom, isso é um outro lado. E até as tendências, não é? Por exemplo, vocês começam já a ver a escassez de um tipo de medicamento, começam já a perceber, há aqui uma virose, há aqui uma situação menos boa, e no vosso dia a dia já se conseguem preparar. Identifica-se muito. Não é? As alturas das dores de garganta, das viroses, das diarreias, identifica-se perfeitamente. Tu vês alturas de viagens, por exemplo, quando as pessoas começam a preparar as viagens, a parte dos repelentes e dos protetores e tudo aquilo, identifica-se perfeitamente. Mas isso é bom para as pessoas mais próximas a vocês. Olha, atenção, há uma virose, não sei quantos. Que é para nós conseguimos repor. E como é que é? Eu falei agora da família. Como é que é a família? Vocês fazem meio que um atendimento telefónico para a família toda, e para o vizinho, e para o primo do colega do amigo do vizinho. É todos, exatamente. Tipo, eu tenho
Liga para a Trabalha na Patrícia. farmácia, é. Ó, Patrícia, eu estou aqui com o medicamento. Normalmente é aquilo, É uma, isso, vez, né? uma vez ou duas por semana vem a Atendimento familiar, né? vai uma sacada de medicamentos para casa. Não, esse ainda está tudo bem. Eles vão ter contigo. É aqueles que ligam. Não, é isso. Ah. Eles ligam, dão os recados e eu depois levo a sacada para casa, depois vou distribuir. Exatamente, é o atendimento personalizado. É top, não é? É mesmo. Eu acho que isso é muito fixe. E quando vocês falam, se calhar assim, pronto, no almoço familiar, é para todos, a farmacêutica está a dizer. Vocês tipo têm selo de qualidade. E sempre a perguntar dicas. Dicas. Diz-me lá como é que eu tomo isto. Olha, no outro dia aconteceu-me isto, posso tomar aquilo? É sempre. E vocês É com a bata verdade. branca, né? Onde a Eu luz digo, eu não estou a nunca trabalhar se hoje. apaga. Não estou a trabalhar hoje. Vai perguntar lá à farmacêutica. Olha uma cena que aconteceu, ainda bem que estás mesmo aqui, sobre pessoas que vão para a farmácia para pedir indicações sobre um determinado medicamento, mas não compram. Sim, acontece muitas vezes. Tipo assim, Muitas ele vezes. impede o atendimento, o fluxo normal, não é? Do atendimento. O quê? A minha plateia? Tem muita gente, Muitas, né? é. Tem muita gente, pessoal. Pessoal, não façam isso. A sério. Verdade. Porque a pessoa está ali e vai. Eles chegam. Estamos a demonstrar Olha, os nossos conhecimentos. Olha, não é? eu quero saber. Não, lhe faço isso, isso, isso. E é verdade. E também as pessoas lá atrás. Muito obrigado, menina. É verdade. As pessoas gostam muito. Isso é principalmente os velhotes. E depois compram, E depois vão comprar na concorrência. lá. Eu acho que as pessoas não têm uma noção que aquilo é um negócio. É verdade. Não é? Tipo, claramente que é Acontece para ajudar. muitas vezes. As pessoas pensam, não, é serviço público, isso aqui está aqui mesmo para... Tomam como garantido. Garantido, cada porque vez não mais. tem, eu penso que isso. É a tua obrigação, tens mais Tens que é dizer que e dar pronto. toda a informação. Você sabe que aquilo tem que ser rentável, tem que ter, verdade. não é? Mas acontece. É um acontece, bocadinho não triste, acontece? mas pronto. Mas temos aquelas pessoas que realmente depois acabam por... Olha, eu não posso agora, ou depois venho cá. E depois voltam. Mas a maior parte delas que faz essas coisas não. E tem dizer também que aqueles não. casos da escassez. Há um medicamento que está escasso no mercado e vocês têm. E eles chegam, eu quero 4. Pois, Falei, minha senhora, só pode ser um. pois. Aí é difícil a pessoa perceber. Mas eu depois eu preciso. Sim, está bem, mas também há outras pessoas que vão precisar. Mas a pessoa pensar nela. quando acabarem, como é que eu Então fico? Pois é verdade. Acontece, tentar chamar... acontece. Acontece. Muito tentar chamar a atenção às pessoas que, pronto, não podemos pensar também só em nós, né? Porque se pensarmos em nós, agora acontece como na altura do Covid, que vai tudo a marcar tudo para casa. Tu trabalhaste na altura do Covid? Trabalhei na altura do Covid também. Foi assim um bocado complicado. Fogo. Para vocês não somente não foi uma altura de recolher, mas foi de trabalhar ainda mais. Foi. O que passava na tua cabeça sobre o Covid? Olha, que ia ser numa altura muito complicada. Não, mas tipo, a Estava nível. já farta Tu, de- também, tu eras aquelas tipo paranoicas, tipo, Eu desinfeta- estava sempre a desinfetar tudo. sério? Sempre a desinfetar tudo. Sempre. Desculpa então o paranoica. Não, mas era é que tipo eu... cautelosa. Eras Era. aquelas cautelosas. Era não? muito cautelosa. Ok. Demasiado, se calhar. Não, eu acho que não era demasiado. Eu estava sempre tudo. Aquilo era... Passava a hora toda... Aliás, eu fiquei com as mãos todas do álcool, de andar constantemente com o álcool. Aquilo estava constantemente tudo. Eu também usei muito A pele a álcool cair. na altura do Covid. Foi terrível. Você não imagina. É verdade. Eu limpava tudo e mais alguma coisa. Aquilo era uma Eu pessoa limpava. bebia já o álcool, está vendo? Que é para... Ao menos vai dar tudo, Exato, né? obrigado. Exatamente. Mas podia ser. Então não podia. Não? Deste álcool, por exemplo. Para pôr na mão, pô, não põe na mão. Bebe já aquilo está. Mata logo tudo. Trata logo por dentro. Uau. E na altura das vacinas foi um problema. Depois também foi Das complicado. vacinas que começou a ser administrado. Se bem que foram nos hospitais, não é? Sim, Mas depois sim. houve uma fase Em que já podia... em que já era farmácias, sim, nas farmácias. faziam. Epá, aquilo a gestão, imagina, não é? Não é fácil. Fogo. É mesmo. Mas a maior parte das pessoas... Por acaso, este último ano, acho que até as pessoas começaram a ir mais aos centros de saúde e aos centros de vacinação, que eles estavam logo a fazer estavam a fazer da gripe e as do Covid tratavam logo tudo. Mas no início foi complicado. Foi mesmo Uau. complicado. O que é que já viveste que te diz fogo? É um prazer estar aqui. O que é que eu já vivi? Tipo, que me te faz dizes, não, feliz? fogo, essa cena é muito fixe. Gosto mesmo desse trabalho. Alguma Bem, coisa? eu acho que nem nada em específico. Acho que é mesmo dia-a-dia, o dia-a-dia, a gratidão de sentirmos que realmente algumas pessoas dão valor àquilo que nós fazemos e que nos demonstram esse carinho e que gostam de nós.
acho que é mesmo isso que nos faz voltar lá. Os teus pais, como é que gostam? Ficam Os meus orgulhosos. pais estão muito orgulhosos. Orgulhosos, né? Tipo, fogo, minha filha, é doutora. Quer dizer, nós perdões é doutor, tudo que é bem banco é doutora. Pois é. Até o professor, às vezes, sou doutor também. Pois é. É verdade, antigamente as pessoas usavam bata, agora já não. Pois não, é verdade. Isto agora já ainda bem, né? Para não misturar aqui as coisas. Pois, para diferenciar um bocadinho. Uau! E o que é que já vivenciaste? Se alguma coisa assim menos boa, tipo, o que é isso, meu? Fogo. Eu acho que eu quero desistir, acho que não é isso que eu quero. Pessoalmente, eu acho que é mesmo uma questão de valorização. A valorização, né? Valorização, não dá muito tempo a vocês, principalmente, né? Dessa, Yeah. sim. E também muita parte de dar valor àquilo que é feito todos os dias. Todos os dias, é. Porque se não formos valorizados por aquilo que fazemos, não temos vontade de fazer mais e fazer melhor. Sentimos que não estamos a dar mais e que não estamos a acrescentar nada àquele sítio. E então acho que nos perdemos um bocadinho por aí. E a tentativa de procurar coisas melhores. Para quem quer ser farmacêutico, se tu pudesses a bastonária da ordem dos farmacêuticos do mundo! Era bom, muito bom. Isso era bom, né? O que é que tu ias dizer? Qual seria o conselho? O que é que uma pessoa tem que ter? O que é que não tem que ter? Tipo, o que é sine qua non para poder, então, enveredar por essa profissão? Tem de ter paciência. Muita paciência. Paciência. É preciso empatia, é preciso gostar daquilo que se faz, é preciso gostar do outro, do contacto com o outro, porque o nosso dia-a-dia é mesmo assim. Estamos em constante contacto com o utente, temos de demonstrar cuidados e demonstrar que nos importamos com a pessoa e com os problemas que as pessoas nos estão a transmitir, porque acabamos por construir uma relação com, não digo com todos os utentes, mas pelo menos aqueles que vão sendo mais frequentes, acabamos por construir uma relação e sentimos-nos também como um bocadinho próximos dessa pessoa. Então vamos vivendo um bocadinho os problemas dessas pessoas também, e se não tivermos essa empatia e essa vontade de ajudar, acho que não chegamos longe. A menina costuma ir à farmácia? Eu comprar medicamento? À minha só. Não vou mais lado nenhum. Sabes o que é que acontece? Normalmente eu não vejo publicidade das farmácias. Pouca publicidade. Yeah. As publicidades de farmácias são muito sutis, são muito... Sim. Venha para cá! Temos paracetamol, cloroquina, clorofinicol. Aproveita a promoção de muletas! Verdade. As farmácias não têm muita publicidade. Não tem, é mais institucional. É uma... Sim. Ou então de produtos de cosmético né? e assim que pode-se fazer mais publicitação. É. O resto dos outros é mesmo por lei, não se pode fazer certos tipos de publicidade. Não, porque é tudo mais restrito. Porque, por exemplo, a tal coisa, tu quando... Portanto, ainda bem que só faz na tua, né? Mas, portanto, imagina quando alguém vai para a farmácia, e tu falaste sobre a empatia, tens aquele lado de olhar também para o colega e de nos pormos também no outro lado. Dele, né? É incrível. Exatamente, porque às vezes, por muito que as situações nos possam parecer, às vezes, uma coisa banais, não é? Se nos metermos no lado da outra pessoa, se calhar pode não ser. Muda tudo, yeah. E temos de ver o envolvimento e tudo, e às vezes pode não ser assim tão básico como nós estamos a pensar. Já estou mesmo a terminar, só te fazer uma pergunta. Na tua opinião, o que é que vem aí? Are you ready? Antes, pessoal, não se esqueçam de subscrever o canal, clicar aqui no sininho de notificações, comentar, partilhar e essas coisas aí que vocês já sabem, ok? Na tua opinião, Patrícia, agora eu me esqueci. Fogo. Era uma pergunta importante. Já lembrei. Na tua opinião, as farmácias deviam ser 24 horas ou deviam fechar? Não, as farmácias deviam fechar. Deviam fechar? Sim, porquê? Há sempre uma de serviço. Portanto, a pessoa, se precisar... Mas e se a pessoa morar numa aldeia e está distante? E a farmácia é mais próxima? Pronto, aí são situações... Acontece-nos muito com a zona do Alentejo, por exemplo. Por exemplo? Aí sim, faria sentido ter uma farmácia aberta. Às vezes nem é aberta 24 horas, é mesmo porque ali na zona não nem há. tem mesmo farmácia. E a pessoa às vezes não tem carro. É verdade. Porque o que eu acho que às vezes é que portanto, os farmacêuticos, eles, e com razão, perdão, então estou com, chama-se picarros, não é? Não, tem um outro nome parente do catarro. Mas pronto. Ai, Jesus, assim eu não vou descansar, o meu telefone não está aqui para pesquisar. Mas pronto, eu apanho.
É isso mesmo. É esse. Bom, algumas pessoas defendem a ideia de que as farmácias devem fechar porque nós também somos pessoas, também temos vida. Tudo muito bem. Mas atendendo o facto de ser um trabalho de muitas vezes urgência, Sim. não é? Se calhar aqui a ideia é ter outros turnos. Exato. Daí motivar outras pessoas a entrarem por essa provisão. Porque às vezes que a dor de cabeça dá mesmo às 3 da manhã. É verdade. Estás a ver? Sim, mas normalmente lá está. Ali na zona costumamos ter sempre alguma que está de serviço. Depende, lá está, nessas zonas mais Sim. complicadas de que existe. Também isso vai variando ou não há. de região para Depende, região. sim, É depende de zonas verdade. para zonas. Lá está, como está a dizer, Em Lisboa, por exemplo, já há é outra muitas 24 realidade. horas. É verdade. E como é uma zona também muito grande, também existe uma carrada delas. Ou seja, ali naquela zona facilmente a pessoa deve conseguir arranjar uma de 24 horas. 24 Vai horas. depender sempre do sítio. Mas pelo menos há sempre uma ali nas zonas mais próximas que está de. Está de sempre aí serviço às 24. disponível, não é? É. Uau. Vai rodando entre elas, mas é sempre assim. A relação com os farmacêuticos é boa? Eu acho que sim. É, não é? Sim. A Quer classe dizer, é fixe. pelo menos da minha perspectiva e da vivência que eu tenho, Também se falares errado, pronto. também ninguém vai dizer nada. Não, se disseres amanhã, quando fores trabalhar, vais ter vacas. Agora, a indústria, tanto que é um dos setores que mais te sentes ou sentir-te mais confortável, portanto, o que é que faz? Tanto produzem. Fazem a parte da produção em si, sim. Temos o comprimido, portanto vão pegar nas matérias-primas e vão produzir os medicamentos em si, sejam xaropes, sejam comprimidos, sejam cápsulas, sejam supositórios. Pomadas. Ok. Qual é não é dosagem, qual é a forma de administrar mais eficaz do medicamento? Depende da situação que for, mas... É? Sim, depende. Se o objetivo é termos um efeito mais rápido, se o objetivo é termos menos Sim, efeito mais rápido. Rápido, eu acho ou que sublingual, talvez. Ou sublingual ou retal. Não, olha, todos ainda é o injetável. Diretamente na real, faz logo mais. Obrigado. Mas as convencionais, Obrigado. as convencionais são, pronto, de utilização que a pessoa possa comprar, são os sublinguais ou o retal. Mas há diferença de eu colocar o medicamento debaixo da língua ou tomar? Sim, se for para colocar debaixo da língua, convém ser mesmo colocar debaixo da língua. Portanto, vai ter absorção a nível das nossas veias aqui sublinguais. Se for de tomar, não convém colocar debaixo da língua, porque em termos de absorção vai-se perder muita coisa. Portanto, convém ser mesmo tomado e depois sofrer o processo de digestão. Há uns que são absorvidos a nível da parte do início do intestino, por exemplo, outros são mais a nível da parte final do intestino, depende. Vai depender do medicamento. Pronto. Mas quando é para um efeito, convém ser mesmo tomado dessa forma. Quando é mesmo sublingual, convém ser tomado sublingual. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu sou daqueles que quando vê a agulha... hoje em dia eu já me concentro só mesmo no exterior. Tipo, fogo, É melhor olhar para lá. Vacina, pronto, a gente aguenta. Mas para injeção, mano, eu conhecia pessoas que tipo estavam doentes e tinham que ser administradas tipo 12, uma de cada nádega, tipo... Isso é um suicídio, não tem outra forma, não dá. Não, tem que ser assim. Há uns medicamentos que só há mesmo por essa via. Mas pronto, é um alívio. Na altura, a pessoa custa, mas depois... Fogo. Eu nunca levei, mas olha, é assim. Mas velho mesmo tem que baixar a calça para... Pois é. Deve ser um momento um bocadinho constrangedor, mas olha, é por um bem maior, a verdade é essa. A ideia é essa. O melhor é ter saúde, não é? Exatamente. Vale o que vale. Se a pessoa precisa, tem de ser. Temos de pensar que temos aquilo ao dispor, portanto, temos de aproveitar, não é? E tem alguém que produz isso. No caso, portanto, tu vais para esse segmento ou já estás? Vou entrar. Vais entrar. O que é que vais fazer? Vou fazer controle de qualidade. Que é depois dos medicamentos estarem prontos, têm de ser feitos análises Chefe, a bolsa, para não é? saber se os medicamentos têm condições para serem colocados no mercado ou não. Essa área mais da produção é composta por quê? Químicos? Tem muita parte sobretudo a parte de engenharia. Sim. Farmacêuticos também. A parte de biólogos, se calhar, não tanto. Só se for e como é que vocês veem o controle de qualidade? Administram... Não, aquilo é mesmo testes que são feitos. Por exemplo, temos testes de degradação dos comprimidos. Por exemplo, se os comprimidos têm de ser degradados a nível do estômago, são feitos ensaios de dissolução do comprimido num ambiente como se fosse... A simular como se fosse o estômago para saber se o comprimido se vai dissolver. Em quanto tempo? Exatamente. E ele, por exemplo, tem de se dissolver ao fim de 30 minutos. Se ao fim de 30 minutos não tiver dissolvido, significa que há ali algum problema a nível da produção e que aquele lote não está conforme para ser colocado no mercado.
Pronto, é um exemplo. Ia-te fazer uma pergunta que eu não posso fazer. Não posso. Tipo assim, do tipo, quais comprimidos têm efeito? Eu nem posso usar essa palavra aqui, o YouTube nem vai gostar. Quais medicamentos têm o efeito daquela do DROGA? Estás a ver? Tipo como? Mas isso Sim, não, sim, não sim. esquece essa minha cabeça a flutuar, não esquece, porque tu não podes me dar essa dica Sim, sim, e sim, depois sim, as pessoas sim, vão sim. saber, pronto. Não disse Muito nada, bem, pronto. ok, combinado. Opa, não disse nada, pronto, vamos só imaginar. Entretanto, existem muitos medicamentos, se reformular, Aham. que são perigosos se não Exatamente. forem bem administrados, Administrados, não exatamente. é? Por isso é que tem de ter um controle especial E de qualidade também. exato. E Não tem é? de ter um registro sempre associado, que é para se saber realmente onde é que eles são, desde que são comercializados até que são dispensados ao utente. Há pessoas que não gostam de medicamentos porque dizem que são drogas. E são. E são, na verdade, são. Todos os medicamentos são drogas. Na verdade, a diferença entre eles é a dose, entre ser considerado uma coisa ou outra, é a dose. Pronto, ou faixa dose terapêutica, ou então quando é utilizado normalmente em concentrações superiores, pode ser, dependendo da substância, mas pode ser utilizado com esse efeito. Portanto, mas depende da substância, é claro. É tipo o carro, pessoal. O carro pode ser um meio de transporte ou uma máquina, ou mortífera. Só ver por aí. A Só faca. A depende da faca. velocidade. Tu podes pegar a faca para cortar maçã. Ou cortar Outra coisa. a maçã do rosto. É parecido. Ai, meu. Patrícia, sinceramente, obrigado Obrigada. pela tua presença, por esse esclarecimento, por essas dicas, por essa explanação. Fantástico. Muito obrigado. Obrigada. Desejo que tenhas Gostei muito sucesso. Gostaste? Gostei muito. Foi fixe? Foi sim, senhora. Estavas com medo? Uma experiência espetacular. Não estava com medo, estava, não sei, Ansiosa. uma pessoa não tem contacto nenhum com isto, então a primeira vez acaba por ser sempre é diferente. Tomaste algum medicamento? Não, por acaso não. Mas tenho ali toda uma farmácia kit móvel, né? É assim, dá sempre acompanhado. Okay. Alguma pergunta que eu não tenha feito e tu queiras Não. falar? Não queres dar beijinhos, Não. mandar beijinhos a ninguém? Posso mandar beijinhos para a minha família? Não, antes mesmo. Vão ficar contentes. Aquele utente, o senhor António Manuel da Costa. Um abraço para si. Conto consigo na segunda-feira para pegar aqui o seu remédio. Exatamente. Ele já sabe, ele já veio mesmo sem aviso. Eles sabem. Eles aparecem lá todos. É, né? Querem ser atendidos por ti, né? É. Eu quero Pela menina. a menina. Ah, tá. Não, mas Eu tem que espero um despedir. Não, eu espero. Olá, mal, menina. Então, já não havia há tanto tempo. Mas você teve cá ontem. Há pouco tempo. Ou quando eu várias foi. vezes no mesmo dia também. Foi. É por isso que eu vim. Eu estou com problemas Pois é. aqui. É verdade. Uau. Mas pronto, Olha, sejam bem Patrícia, dispostos. É o mais importante, né? É mesmo. Muito obrigado por Obrigada. tudo uma vez mais. Obrigada. Foi um gosto enorme. Igualmente. Sem Gostei muito. palavras. Pessoal, eu espero também que vocês tenham gostado. Foi um gosto estar aqui, poder conhecer um bocadinho mais dessa indústria, de verdadeiros heróis que eu tentei levar a conversa o mais friendly, o mais amigável, o mais engraçado que pude, porque realmente são situações que no nosso dia a dia já carretam um bocadinho de stress. Às vezes os utentes vão para as farmácias a precisar de um conforto, de um auxílio, e os farmacêuticos são sim aquelas primeiras pessoas que aconchegam, que fazem o acolhimento das pessoas, e com certeza fazem toda a diferença. Quem nunca, não é? Quem nunca foi a uma farmácia e sentiu aqui esse apoio? Portanto, então por isso é que eles estão aqui, por isso é que teve aqui a Patrícia a representar então a essa classe, a falar-nos um bocadinho mais desse trabalho que ela faz. Eu espero que vocês tenham verdadeiramente gostado. Não se esqueçam, por favor, sigam aqui a nossa página, subscrevam o canal, comentem, partilhem com as pessoas que estão nesse setor ou que querem enveredar por ele, para conhecer um bocadinho mais também da realidade que é esse mundo da farmácia, o mundo farmacêutico, que foi muito, mas muito bom. Até a próxima. Eu espero que vocês fiquem bem e estamos juntos.